A IC, ela é uma ONG, né, que traz toda uma discussão sobre a questão de acesso público aos meios de comunicação e faz trabalhos ligados à comunicação comunitários. Ela surgiu em meados da década de 90, não vou saber dizer ao certo, assim, se não me engano foi 94, 95 por aí, com uma proposta de alguns estudantes de comunicação, assim, que estavam buscando repensar um pouco essa questão da mídia tradicional, assim, e a questão do acesso mesmo a esses meios de comunicação, tentando recuperar um pouco de uma certa discussão aí ligada ao campo da comunicação, assim, que vinha sendo feita de uma maneira um pouco atravessada, assim, com relação a isso, assim, por exemplo, essa relação formal da sociedade com os meios de comunicação, assim, essa questão do acesso obstruído aí aos instrumentos de mídia e tal. Então a IC começou muito assim, e aí ela desenvolveu uma metodologia própria de trabalho, assim, buscando problematizar um pouco dessa questão da educação midiática e aproximar, na verdade, a população que muitas vezes não tem acesso aos meios de comunicação desses instrumentos, assim, né? No sentido de tentar criar outras formas de expressão, assim, de dar voz para uma determinada parcela da população que muitas vezes não tem como enunciar nada e tal. E aí a ONG cresceu muito, aí cresceu bastante e aí com isso ela foi desenvolvendo uma série de projetos em áreas diferentes, assim, né? Hoje, né? Então aqui a gente tem projetos financiados por vários órgãos de fomento diferentes, assim, desde a iniciativa pública, né, com projetos financiados, por exemplo, pelo Ministério da Cultura, Secretaria de Cultura, tanto no âmbito federal quanto estadual, né, até também projeções financiadas pela iniciativa privada. Assim. Por exemplo, a Petrobras financia projeto aqui, a Oi financia projeto da IC. Né, então, na verdade, cada projeto aqui, na verdade, acaba tendo uma dinâmica de funcionamento um pouco específica, dependendo do tipo de financiamento que tem. Mas aí hoje a IC tem uma série de projetos, cada um deles com uma lógica de funcionamento um pouco diferente com relação a essa questão da autonomia de recursos, né, e tal, assim. Mas todos eles, na verdade, seguem o mesmo princípio, a mesma filosofia de trabalho da IC, a mesma metodologia, né, que é o fundamental, assim, né. E aí a IC, hoje ela está muito dividida entre três áreas diferentes, assim, acredito. A área institucional, que vai cuidar mais das relações institucionais, é um trabalho de comunicação mais direcionado com alguns públicos institucionais, assim. Por exemplo, trabalhos que ela vai fazer em parceria com a Oi, por exemplo. Além disso, assim, tem a parte de projetos, né? Saindo um pouco da diretoria institucional, tem a parte de projetos, e aí entra, por exemplo, a Rede Jovem Cidadania, o GEQI, outros projetos, por exemplo, Desembola na Ideia, que é um projeto também que estava sendo desenvolvido aqui com o Jovem Frator, né? E além disso, a diretoria de pesquisa também, assim, né? Que vai tentar trabalhar um pouco essa questão das metodologia, de consolidar um pouco esse conhecimento que a IC vai desenvolvendo, assim, né? E do GEQI, o Juventude de GEQI, como surgiu essa ideia de que você trabalhava primeiramente aqui, né, na região metropolitana, com moradores de rua, e focar no Jequitinhonha, como que começou? Então, o que é o Juventude do Jequi? O Juventude do Jequi é um projeto que é desenvolvido em algumas cidades lá do Vale do Jequitinhonha, né, que tem como proposta a criação e manutenção de núcleos de produção audiovisual comunitária. Né, o que é isso? Assim? A ideia é criar alguns espaços que lá no Vale do Jequitinhonha, algumas cidades lá, que possam ser apropriados pelos jovens no sentido de produzir audiovisual. Assim, né? Então, em algumas cidades lá foi montado realmente esse núcleo, assim, com equipamento, né, assim, de criar lá toda uma infraestrutura para poder ser desenvolvido determinado tipo de trabalho, assim, desde câmera, filmadora, câmera fotográfica, tripé, ilha de edição e tal. Tanto trabalhando nessa parte estrutural mesmo, assim, quanto também desenvolvendo alguns processos formativos com alguns jovens, assim, no sentido de aproximar eles dessa linguagem audiovisual. E aí, qual que é a proposta com isso? Assim? Criar um espaço ali onde os jovens possam, de alguma maneira, produzir novos sentidos com relação ao que eles estão vivendo lá e encontrar um meio de expressão ali por meio do audiovisual, por meio da linguagem do audiovisual. Assim, né? Então, assim, a dinâmica de trabalho é muito o seguinte, assim, hoje a gente tem 3 núcleos de produção lá no Vale, na região do Médio Vale de Jequitinhonha, um funciona em Araçuaí, outro na cidade de Itaubim e outro em Padre Paraíso, que são espaços que se propõem a ser espaços abertos para a comunidade em geral poder ir lá, desenvolver alguma temática que é de interesse deles. Assim. Por exemplo,
de fazer um documentário sobre uma festa, uma tradição popular que tem lá e tal. E a ideia principal com isso é problematizar um pouco esses sentidos que aquela própria comunidade vai criando em torno das suas próprias práticas, assim, né? Assim, aí nesse sentido, assim, o Vale do Jequitinhonha, todo lugar tem carência, tá? Mas sim, o Vale do Jequitinhonha é notadamente mais contrastante com as outras regiões de Minas Gerais. Você acha que essa produção audiovisual pode ajudar no processo de reversão, de mudança lá? Então, essa questão do Vale ela é interessante porque o Vale sempre foi um lugar de muito estigma, assim, né? Antigamente ele era muito estigmatizado e até hoje ainda é, como sendo uma região muito pobre, o Vale da Pobreza, da Miséria, né? E isso também chamou a atenção de uma série de atores que começou a voltar seu olhar mais para lá, assim, desde as instâncias públicas mesmo, assim, dos atores mais públicos, mesmo gestores aí, públicos, quanto também o próprio terceiro setor, assim. Hoje em dia tem uma série de projetos sendo desenvolvidos lá no Vale, né, por ONGs, a própria universidade e tal. Né? Só que ao mesmo tempo você tem essa visão um pouco estigmatizada do Vale como sendo esse Vale da Pobreza e uma outra visão também do Vale, que muitas vezes também acaba caindo em outra forma de estigma, que é o Vale da Riqueza Cultural, tal, assim, que sempre foi uma temática também muito explorada lá, assim, né? A gente tenta fazer um pouco um contraponto com essa questão da pobreza estrutural, econômica, da sua fragilidade e tal, contrapondo isso um pouco com essa questão da riqueza do Vale em termos de cultura, assim. Tem uma produção cultural lá muito significativa mesmo, assim, muito efervescente, né? Desde grupos de tradição oral, assim, de cantigas populares, assim, grupos de teatro, o próprio artesanato do Vale, uma série de coisas, assim, né? Onde que entra a questão do audiovisual nesse meio aí? Assim? Eu acho que é muito mais no sentido de tentar problematizar um pouco essas criações identitárias que as pessoas vão concebendo com relação ao Vale. Assim, né? Não seria tanto no sentido assim de transformar de uma maneira tão objetiva, direta, estrutural essa realidade do Vale. Assim. A ideia não é acabar com a pobreza ou acabar com ou desconstruir ou reforçar uma determinado estigma do Vale ou uma determinada construção identitária, assim, mas é muito mais colocar isso em discussão, assim, né? Na hora que os jovens podem pegar lá e vão discutir o que é cultura no Vale, assim, por meio do audiovisual, isso abre espaço para uma série de discussões assim, que são interessantes, assim, tanto do ponto de vista para eles que estão produzindo esse material audiovisual, assim, tanto para quem vai depois assistir isso, vai se apropriar disso. Assim, você já foi para lá, aí você teve contato com eles. Qual foi a impressão que você teve, assim, que eles têm da região que eles vivem? Porque a gente tem a nossa ideia, né? A gente tem a nossa estigma. E para eles lá, o que eles pensam? Pois aí é uma visão muito pessoal minha, assim, né? Eu acredito que eles... que existe hoje um movimento muito forte, assim, de tentar exaltar essas riquezas culturais do Vale, assim, né? Mas muitas vezes é feito de uma maneira um pouco desmedida e refletida, assim, né? Em que sentido, assim? Por exemplo, você chega lá hoje num festival de cultura popular do Vale do Jequitinhonha e aí existe todo um movimento, assim, para banir qualquer tipo de manifestação que não seja histórica, cultural do Vale do Jequitinhonha. Né? Então, assim, você tem jovens lá hoje, assim, com todo esse processo de globalização e blá 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 e tal, assim, que gostam de hip hop, que gostam de axé, que gostam de uma série de coisas que eles têm acesso lá e tal, mas que isso muitas vezes é banido um pouco desse espaço por não ser considerado uma cultura legítima do Vale do Jequitinhonha. Isso acaba criando alguns, sei lá, na minha opinião, assim, acaba criando uma impressão um pouco artificial do que é a cultura do Vale, assim, né? De não considerar a cultura em toda a sua dinâmica mesmo, assim, que é uma dinâmica bastante heterogênea, fluida, assim, que leva em consideração esses contatos, essas tensões entre o que é o tradicional, o que é o novo, né? O que é o próprio daquela região, o que é externo daquela região, mas que vão se tocar em algum momento e tal. Então, na hora que você vai conversar com as pessoas lá, muitas vezes existe toda essa questão de exaltar o que é esse vale, mas de uma maneira que acaba caindo num certo estigma também, assim, né, de considerar o vale como sendo só aquelas doninhas que vão ficar cantando na beira do rio e blá blá blá. E aí o hip hop, por exemplo, não pode ser considerado cultura do vale, assim, embora tenha um grupo de hip hop lá, né? E aí enfim, eu sinto muito hoje que com relação à cultura o vale vive muito essa contradição, assim, sabe, de querer se afirmar em oposição a determinado estigma que sempre existiu, esse estigma da pobreza e tal, da miséria do Vale, e aí em contraposição a isso, que é um movimento super legítimo mesmo, assim, de tentar desconstruir essa visão, que é uma visão
estereotipada, estigmatizada do que é o Vale, mas ao mesmo tempo isso acaba acontecendo tentando se colocar um outro estigma em cima. Assim, né? E aí, por exemplo, com relação à produção audiovisual, é interessante que na hora que os jovens se propõem a fazer um vídeo, por exemplo, sobre a cultura, muitas vezes a gente entra em discussões do tipo assim, uma vez eles fizeram um vídeo lá e colocaram música eletrônica no vídeo. E algumas pessoas que quando assistiram acharam aquilo um absurdo, porque aquilo lá não era retratava essa cultura do Vale dessa maneira mais tradicional e tal. E aí ao mesmo tempo isso é interessante porque levanta essas discussões, assim, não, então quer dizer que só é cultura juvenil, então se for, só é cultura do Vale se for essa coisa datada, né? Tipo, que tem esse processo aí cristalizado e tal. Ou será que não existe uma dinâmica aí que promove essa mistura aí, né? Esse encontro aí e tal. Você falou que eles colocaram música eletrônica assim. Aí a televisão exerce muita influência, né? No, como é que fala? Noção de audiovisual. Teve esse problema lá que eu li lá também. Como que foi trabalhar isso? Tentar tirar esse estigma dos estereótipos da televisão. Tentar fazer eles procurar a própria identidade deles. Pois é, isso é uma discussão que aí você sempre faz aqui e que é muito incorporada na nossa própria metodologia de trabalho, assim, né? Que é essa questão de, primeiro, desconstruir um determinado formato tradicional e padrão, de se pensar no audiovisual, assim, ou no caso da televisão, por exemplo, assim, de acabar com essa ideia de que só existe uma maneira certa de fazer, por exemplo, tipo uma reportagem, um documentário, né? E estimular muito essa criação mesmo, a experimentação midiática mesmo, assim, né? Por exemplo, se a gente vai fazer um trabalho lá, um documentário sobre determinadas situações específicas que está acontecendo lá no Vale, não precisa seguir um formato padrão Rede Globo, por exemplo, assim, né? De ter lá tanto a mesma estética quanto a mesma relação assim, com o público e tal. Assim, a ideia é tentar explorar outros sentidos, assim, né? Estimular bastante a criatividade mesmo dos jovens, assim, né? De aprender a lidar um pouco de uma maneira diferente com o erro, assim, né? De perceber que às vezes o que é considerado erro pode ser uma coisa bastante interessante, assim, de se explorar, né? De criar uma nova estética, assim, e aí um criativo ele vai se apoiar muito nisso, assim, nessa questão de romper um pouco com um determinado modelo padrão, assim, de pensar a produção audiovisual, por exemplo, né? E aí tentar explorar esses outros sentidos aí, botar pilha mesmo, tipo, nos jovens para eles poderem criar aquilo que parece a coisa mais absurda do mundo, sabe? Tipo, uma imagem torta, esquisita, pode ser uma coisa interessante.